A pessoa ela acha que ela vai ganhar uma dieta, ela ganha uma terapia. Porque não tem como 1% dessas pessoas têm queixas sexuais. Mas isso é muito sério. É uma coisa que é instintiva. E às vezes a gente percebe que, para algumas pessoas, só isso sobrou da vida normal. Tem certeza que o pessoal tá ouvindo? Nossa, mas já é sei. óbvio. E por que vocês acham que mesmo sendo óbvio, o óbvio ululante, como você falou, e mesmo tendo tanta informação hoje em dia, por que se perguntar para uma pessoa que acompanha a informação na internet, ela sabe, tá, para ter uma vida mais saudável, é dormir cedo, é me alimentar melhor, evitar junk food, né, comida extremamente industrializada, é treinar, é tomar um pouco de sol, porque mesmo sabendo de tudo, o pessoal não faz? Porque a Malu tocou num ponto crucial para aquilo que a gente está trabalhando, né? E uma das coisas que eu e o Wesley a gente estava conversando hoje. Não confunda com desejo com novidade. O cérebro humano ele tem uma necessidade de novidade. A novidade encanta. E quando você fala, por exemplo, de rotina, você confunde rotina com algo maçante. Bom, aquilo que você estava falando, que era a questão da novidade, para nós é importante entender que a alta performance, ela nunca é um exagero, mano. A alta performance é um equilíbrio. Você nunca passa do ponto. Quer ver? Vamos usar uma coisa bem sensível, né? E que eu acho que é mais fácil das pessoas imaginarem. Pelo menos aquelas que têm uma vida sexual saudável, né? Quando a pessoa está no meio de uma relação sexual, ela pega o WhatsApp? Não deveria. A gente muito espera que teria uma relação sexual saudável se isso acontecesse. Lá no meu Instagram, a gente descobriu que o povo gosta de transar. Posso falar essas coisas que eu tô no meu podcast. Gosta de transar durante o jogo da seleção. Fala, gente, e não dá sorte, tá? Quando transa no meio não dá sorte. A bola que entra errada. E o povo fica olhando o jogo enquanto não faz sentido. Pegar o WhatsApp eu entendo se for pra filmar alguma coisa. Tô brincando, né? Daí você tá querendo mandar pra alguém, né? Aí cara, já é... Não, OnlyFans, Mus, é outras épocas. Jesus amado. Sim, bom, voltando, desculpa. Mas, não, imagina. A gente precisa raciocinar, porque muita gente deve fazer isso, né? Você sabe que outro dia no banho... Ou seja, né, um cara mandou uma mensagem, eu e minha namorada, a gente tá aqui, enquanto você tá no banho. Eu falei, não, filha, desliga. Desliga. E me manda sua fotinha pra eu saber, porque se você encontrar na rua é capaz, eu sou seu fã, aí junta que nem cachorrinho. Que diabo é isso, né? Eu já vou saber quem é, né? Mas quando a gente fala de performance, a gente fala de equilíbrio, ele é muito parecido com a relação sexual, porque para você ter a finalização da relação sexual, você ter o orgasmo, você precisa ter, você tem que estar, exato, atenção plena, você tem que estar ali e naquele momento. E principalmente para ser uma coisa satisfatória para os dois, isso é uma leitura de comportamento onde existe uma intimidade que permite o que é o reconhecimento de um e de outro durante essa relação, que exista uma troca onde as pessoas consigam desenvolver sincronicidade. Sim. Por isso que cumplicidade é uma coisa tão importante em relacionamentos. E por isso que muita gente que está solteiro tem aquela síndrome do sábado à tarde, né? Que é o quê? Tá sozinho. Ai, meu Deus, triste. Eu queria estar casado. E às vezes é por isso que algumas pessoas têm algumas insatisfações no casamento. Por quê? Porque elas têm a rotina, mas a sincronicidade ela se perdeu. Então a gente tem que entender que a performance, ela mora nesse equilíbrio, ela mora nessa... que na realidade é um equilíbrio dinâmico. E que a gente tem que dosar o que é a novidade, onde ela consiga intensificar o equilíbrio como um todo, e não simplesmente perturbar um lado. Descansar é bom, fica descansando todo dia para você ver. Mas eu preciso de férias. Tá bom, o que acontece depois de 10 dias que você tá nas suas férias? Você começa a querer trabalhar. Sabe que você começa a querer trabalhar? Porque se você tivesse aquele descanso proporcional quando você está trabalhando, você teria todas as ideias trabalhando e não quando você está de férias. Você já sentiu aquele gap que a gente tem? Primeiro a gente chega nas férias, o trabalho ele tá com a gente, então você tá a 1000 por hora. Aí quando você começa a descansar, o que as pessoas falam? Você já tá sentindo falta do trabalho, né? Não é que você está sentindo falta do trabalho, é que tudo aquilo que é a sua criatividade, que vem por conta daquilo que é o ócio produtivo, quando você está ocioso,
né? Isso vem quando você descansou. Uhum. Então, quando o Wesley ele fala assim, gente, tem que descansar, tem que dormir. O que ele está falando? Ele está falando, se você virar um cansado diário, você vira um cansado cronicamente. Você não vai ter boas ideias, você não vai ter boas saídas. E aí tem mais uma coisa que eu chamo a atenção. Isso daqui não deixou mais a gente ter ócio. É verdade. Você está sempre Trabalhando. conectado, você está Conectado. sempre trabalhando. E quando você está sempre trabalhando, sabe o que você mata? A sua criatividade. Eu faço um exercício muito grande hoje em relação à rede social, porque, de verdade, eu não posso ficar no telefone. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que atender meu paciente, eu tenho que escutar meu paciente, né? E eu vejo que tem gente que pega alguma coisa já no telefone. Cara, na consulta, eu tô explicando uma coisa, a pessoa tá assim, prestando atenção em mim, ela pega. Eu paro, cara. Eu paro de explicar. Ela Eu volta. espero a pessoa voltar. O Wesley é brabão. Não dá, cara. Se a pessoa não pegou atenção no que você falou, ela não vai implementar. E quando você tá assim, né, significa que muito pouca coisa na sua vida vai dar certo. Por quê? Porque você não vai conseguir colocar aquela atenção para funcionar. Cara, isso é uma coisa tão importante, que quando a gente olha, por exemplo, a algumas religiões, né, uma das bases das religiões é concentração. Né? Por que você vê tantas pessoas elas optam pro budismo? Né? E por que na década de 80, 90 foi meio que uma moda as pessoas arrumarem para o budismo? 3 coisas muito básicas, né? Ele é baseado no que é a concentração, na forma da atenção plena, o desenvolvimento da virtude e da sabedoria, que é o pensamento elaborado. Isso não são conceitos religiosos, são coisas Sim. que a gente exerce no nosso dia a dia. E que se a gente começar a olhar a religião como um conjunto de comportamentos, você vai começar a perceber que, quando ela fala de comportamentos, ela fala de coisas que são extremamente parecidas. E que a gente, quando também se afastou do que são as religiões, ficou o tempo inteiro conectado, o que as pessoas perderam? As pessoas perderam virtude, capacidade de concentração e sabedoria. As pessoas pararam de ter uma escuta ativa. O que elas começaram a fazer? Escutar para responder. Então, muitas vezes, quando eu estou numa discussão ou numa arguição com uma pessoa, eu paro e falo assim, você quer escutar ou você quer me responder? Porque você está tão ansioso que eu vou deixar você me responder antes. Uhum. Na hora, você transforma o que é essa escuta numa escuta ativa. Sabedoria, o processo elaborado. E aí, a gente empresta discurso de outras pessoas, como Daniel Kahneman, né, que é o cara que escreveu o Rápido e Devagar, que é sobre o quê? Sobre você tirar o que são as respostas intuitivas ou as respostas reativas e parar e pensar um pouco no que você vai falar. É só isso. É só você fazer isso. E claro, por fim, trabalhar a sua atenção. Você está entendendo o que está acontecendo? E olha que interessante, aonde que sobrou atenção para as pessoas? A gente estava brincando, falando de relação sexual, né? Mas parece que é o único momento que a pessoa ela tem alguma atenção. Uhum. E aí o que a gente começa a perceber? E eu comecei a ver alguns pacientes, porque assim, aquilo que eu contei para vocês no podcast passado, né? De 80% a 90% das pessoas que eu atendo no consultório, elas estão lá porque tiveram complicações por conta de dieta, de exercício, de uso de esteroide, de uso, às vezes, de psicotrópico associado a esteroide, associado a exercício. Isso aumentou a taxa de transtorno alimentar, de doenças psíquicas. Tanto que a gente tem 2 psicólogos no consultório. Isso não é brincadeira. Uhum. A pessoa ela acha que ela vai ganhar uma dieta, ela ganha uma terapia. Porque não tem como, né? Eu preciso de alguém que seja um profissional que faça o acolhimento profissional dessa pessoa para entender o que é essa dor. E 100% dessas pessoas têm queixas sexuais. Mas isso é muito sério. É uma coisa que é instintiva. E às vezes a gente percebe que, para algumas pessoas, só isso sobrou da vida normal. O resto que a pessoa faz é tudo atrapalhado. E o quanto isso causa na modificação do ambiente dela, o quanto o ambiente dela interfere no ambiente social, e aí você vê questões, por exemplo, são pessoas que têm problemas com vizinhos, têm problemas com colegas de trabalho, têm problemas com a família, não consegue conversar no WhatsApp de família, e tá aquela síndrome de tá todo mundo errado, né?
E uma das coisas que a gente acaba voltando, né? Sempre que a gente vai falar de alta performance não é você ir sozinho. Você pode chegar mais rápido, né? Mas para você chegar mais longe, você precisa de um grupo. Se você está tendo dificuldade de se socializar, o seu íntimo, a sua natureza humana, ela está comprometida, porque o homem é um ser social, né? Mark Twain, nenhum homem é uma ilha.